Lúcifer era um anjo de Deus, não era isso? Fazia parte do lar celestial. Nesse caso aí, quando ele caiu, já existia essa ideia de Deus derrubá-lo? Decreto de Deus? E só continuando. Então, nesse caso aí, Lúcifer só caiu para que o homem pecasse. Seria isso? Ou seja, que Lúcifer foi um instrumento, Deus usou como instrumento para o homem pecar. Seria isso? Sim, muito obrigado pela pergunta, irmão. Geralmente essa é uma pergunta desconfortável para algumas pessoas, mas como eu supracitei na última citação de Berkoff aqui na minha fala, a linha supralapsariana ela acaba respondendo todas essas questões que são levantadas. Quanto a Satanás, né, só que uma pequena observação, a palavra Lúcifer não diz respeito ao nome dele, é uma palavra que diz respeito mais a ser o portador de luz. E quanto às referências desse portador de luz, que está no texto de Ezequiel 28, se não me falha a memória, e há discussões se aquilo realmente fala ou não a respeito dele. Há sinceras discussões, uns defendem que sim, eu não quero entrar dentro do mérito dessa discussão. Mas a pergunta é interessante, porque Satanás, de fato, ele foi um ser que foi criado em algum momento, né? Portanto, ele se criou dentro dessa linha do tempo. Deus é o único ser que é metafísico, atemporal, porque ele é eterno, né? Nesse sentido, Deus ele criou Satanás e elegeu os anjos. A Bíblia fala da eleição dos anjos. Inclusive, o Louis Berkoff comenta sobre isso, dizendo que a única linha, parece que ele inclusive assume que a única linha que responde de maneira consistente à eleição dos anjos é a linha supralapsariana. Porque os anjos bons foram eleitos para continuarem bons e os maus foram eleitos réprobos, demônios, Satanás. E que são usados por Deus de acordo com o seu propósito como vasos de ira também. Como vasos para determinadas finalidades. Por exemplo, vamos citar o caso de Jó. No caso de Jó, Satanás foi usado como instrumento para amadurecer a fé de Jó. No final ali do livro de Jó, ele fala: antes dos meus olhos, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam. Então você vai observar que Satanás ele foi enviado para esbofetear o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12. E nesse momento o apóstolo Paulo fala que ele clamou a Deus, e Cristo nesse contexto fala: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, Satanás ele tem assim o coração mau, ele tem a intenção de lutar contra tudo aquilo que é de Deus, mas ele acaba prestando grande serviço a Deus, porque Deus é quem usa ele como vaso de desonra, e que para os eleitos ele acaba sendo produto de amadurecimento. Ele sim persegue a igreja, sim nós devemos lutar contra as obras dele, só que ele foi um caso de uma eleição para reprovação e que acaba sendo instrumento de Deus para determinadas finalidades. A gente vai, por exemplo, para 1 Reis, capítulo 22, a gente observa que Deus ele usou espíritos malignos, né, como espírito de mentira, para confundir os profetas de Acabe, e Acabe finalmente ser destruído. Então foi instrumento de juízo de Deus. Então, por várias vezes nas escrituras, ela vai elencar esse ponto de Deus, ele usando seres demoníacos, e ele é bom, benevolente em tudo que ele faz. Até porque o conceito de bondade e justiça, justamente por isso que eu não tenho conflito com essa questão, ela emana de Deus. Ou seja, tudo que Deus fala é por natureza bom e justo. E é ele que imputa conceito de maldade, bondade, justiça, retidão, pecado e santidade. É ele que determina tudo, e que nós vamos apenas seguir o curso natural dos decretos de Deus. Qual é a segunda pergunta que o irmão fez mesmo? Não lembro. Não lembro, né? Mas tudo bem. Eu acredito que eu acabei elencando aqui a basicidade daquilo que o irmão havia abordado. Eu queria comentar só sobre um texto, e esse texto, ele resume muito bem o que o pastor Dilson acabou de falar. E só antes de lê-lo, falando sobre a perspectiva infralapsariana, essa resposta, existem duas respostas que nunca vão se concluir exatamente. Porque alguns infralapsarianos dizem que Adão caiu por vontade deliberada. Em outras palavras, livre-arbítrio.
Isso é complicado. Porque se Adão caiu por livre-arbítrio, Deus teve que predestinar o restante de todas as coisas em cima de um arbítrio livre de Adão. Então Adão era o juiz dos decretos de Deus. E não Deus tinha colocado os seus decretos como juiz da história. Isso gera uma complicação muito grande. E por isso nós temos diversas pessoas que acusam o Infralapso Arimes de ser arminiano. Só que essa é uma linha isolada, justamente. A maior linha diz que não, diz que Deus controlou tudo e previu tudo, né? E existe um texto que é até engraçado, às vezes a gente passa batido, mas ele tem verdades profundas sobre isso, mesmo não falando diretamente dessas verdades, de forma direta. Aqui em 2 Coríntios capítulo 8, versículos 16 e 17, nós temos algo bem interessante. O texto diz assim: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Versículo 17. Porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Espera aí, o versículo 16 diz que Deus pôs no coração de Tito. E o versículo 17 diz que ele partiu voluntariamente. Então, foi Deus que pôs ou ele partiu por vontade própria? E a Bíblia não cria conflito entre isso. Não há uma tensão. Na verdade é que nós daqui devemos entender que a Bíblia mesmo não coloca uma tensão sobre isso. Para o apóstolo é totalmente natural que o mesmo Deus que inclina a nossa vontade, que derruba o nosso coração e inclina ele à sua vontade, nos faz entender que nós estamos fazendo isso porque nós queremos voluntariamente. Porque aquilo que o pastor falou durante a exposição dele, nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas a causa ulterior da reprovação do homem não está na condenação dos seus pecados, e sim na reprovação de Deus. E, portanto, os pecados são um meio para a condenação, e não a finalidade última. Os pecados foi algo que Deus imputou aos homens para que eles fossem condenados de forma prévia segundo o beneplácito da sua vontade, para que uns fossem eleitos e outros fossem reprovados. Então você vê que em textos como esse, a Bíblia deixa muito claro que isso é muito simples e não há tensão entre isso. Deus é soberano e o homem não é livre, por mais voluntário que ele seja. Eu acho que tem um texto da Bíblia que também elenca muito bem essa questão, é o texto de Romanos, capítulo 3, aqui a partir do verso 1 até o verso 5, né? Olha o que Paulo diz. Não vou ler a partir do verso 2. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Paulo, ele tinha esse método de fazer perguntas retóricas. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Aí o verso 5 é interessante. E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Olha só o que Paulo está dizendo. Que a nossa injustiça é a causa da justiça de Deus. Olha os meios pelos quais Deus trabalha. Aí o apóstolo Paulo pergunta, é uma pergunta lógica a partir dessa afirmação que ele faz. Porventura, será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Porque ele falo como homens, ele está se colocando aqui como homem. Por que essa pergunta de Paulo? Será Deus injusto trazendo ira sobre nós? É uma natureza nossa de perguntar se é justo Deus fazendo isso, tornando a injustiça do homem, às vezes, a causa da sua própria justiça. Aí o verso 6, mostrando que não tem conflito nessas doutrinas aqui, o apóstolo Paulo, de maneira assim, incisiva, responde, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Ou seja, Paulo aqui assume a ideia de que não existe outro modo. Os decretos de Deus foram esses e não existe uma alternativa a eles. Aí olha só, aí a pessoa, né, pode pegar isso, aí vem a questão também da santificação e tudo mais, mas espera lá. Então, se Deus que movimenta essas águas, então eu posso fazer da maneira que eu quero, posso viver da maneira que eu quero. O próprio apóstolo Paulo, no verso seguinte, ele vai também trabalhar essas questões, quando ele fala no verso 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Aí o verso 8 dizemos, ele diz, e porque não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham os bens, né? São algumas pessoas que confundem, né, essa questão de porque Deus decretou mal, então ele diz, então vou fazer o mal.
Aí o que é que Paulo fala? A condenação desses é justa, porque para os eleitos de fato, eles nunca vão pensar por esses meios. Os eleitos, eles vão ter a mente regenerada e sempre vão viver em santificação como alguma coisa que foi realmente causada pela eleição, que a santificação ela é o efeito, ela é a consequência da própria eleição e do chamado de Deus aos seus filhos. Os seus filhos nunca vão pensar pelo mérito de, como Deus já determinou todas as coisas, então vou fazer o que eu quero. Não. O apóstolo Paulo diz, a condenação desses é justa. Observa que Deus ele usou a injustiça dos homens, a mentira dos homens, para revelar a sua justiça.